Graças pela vida da irmã Sônia, que se predispôs a ministrar essa aula. Derrama chuva de bênção, Deus, sobre a vida dela, de sua família, sobre cada um dos irmãos também reunidos nessa sala virtual e daqueles também que costumeiramente participam, Senhor, conosco. Abençoe, Senhor, as nossas vidas. Mais uma vez, colocamos diante de todas aquelas pessoas que se encontram enfermas. Coloque as suas mãos sobre cada uma delas. Entra com provisão de cura na vida delas, Senhor. Dá-nos, ó Deus, sabedoria para cada passo que dermos, ó Pai, principalmente nos dias em que vivemos, ó Deus. Esteja conosco, pois é o que te oramos, em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, Daniel, eu queria que você colocasse para mim, a partir daquele gráfico que tem os 7 selos, os cavaleiros ali, né? Dali em diante. Tá bom, só um momento. Tá bom, obrigada, Dani. João Vitor chegou, boa noite, João Vitor. Boa noite, tia. Deixa eu abrir aqui na Bíblia. Aí, devagarinho, o pessoal está chegando aí na nossa aula de hoje. Então, esse gráfico aqui, ele mostra, ele está fechado, mostrando para nós, assim, é um esboço bem ralo, bem ralinho, da grande tribulação, tá? Mas a gente vê por essa, se você conseguir ter ele, salvar aí no seu celular, de vez em quando você olhar, você vai ter um mapa mental na sua mente do que será a grande tribulação, né? E nós vamos ter no esses 7 anos dividido em duas etapas, 3 anos e meio e mais 3 anos e meio. A primeira parte, que são os 3 anos e meio, a manifestação do anticristo, é quando abre o primeiro selo e sai aquele cavaleiro branco, que parece ser Jesus, mas não é. E bem aqui embaixo tem essa tarja rosa, que está escrito aqui, Pacto do Anticristo com Israel. Vai ser quando ele vai fazer uma aliança, não só com Israel, mas vai fazer uma aliança com muitos, fala no livro de Daniel. E essa aliança para trazer a paz, estabelecer a ordem no mundo, que está de uma forma caótica depois do arrebatamento, e ele faz se passar por Cristo. E a gente aprendeu que tem uma tríade aí, tentando imitar a trindade, né? A tríade satânica, que é formada pelo dragão, que é Satanás, a antiga serpente, tem a primeira besta, ou o anticristo, como é chamado, tanto é a mesma pessoa, e tem a segunda besta, ou o falso profeta, que também é a mesma pessoa. Então, é o dragão, a primeira besta e a segunda besta. E traduzida, ela tem outros nomes, mas que quer dizer que é o Satanás e essas duas bestas. A primeira besta é o anticristo, que vai governar o mundo em todo o aspecto político, econômico, né, dominando, governando o mundo. E a segunda besta, ela tem um caráter religioso, ela tem, assim, o intuito dela é glorificar essa primeira besta, que é o anticristo, né? Assim como João Batista veio e abriu o caminho para Jesus, o falso profeta vem e ele anuncia que aquele anticristo é o Messias, e ele tenta enganar, fazendo muitos sinais que a Bíblia fala que enganarão a muitos, tá? Só que, boa noite, Kathleen, a Kathleen chegando.
Então, depois dessa metade dessa primeira semana, que a gente já fez as contas em alguns outros lugares, fala de 3 anos, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, ou 1.260 dias, ou 42 semanas, que também quer dizer esses 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, que somando dá os 7 anos da grande tribulação, tá? Então, na metade da tribulação, vai ser quando o povo judeu, eles estavam pensando o Messias. E isso vai acontecer quando, lá em Jerusalém, ele vai fazer cessar o sacrifício, né? A gente sabe que se ele vai fazer cessar o sacrifício e as ofertas no templo, é porque haverá um templo. E hoje a gente sabe que não tem um templo em Jerusalém. Desde 70 depois de Cristo, aquele templo foi destruído, os judeus foram espalhados pelo mundo, e depois, como eu expliquei para vocês lá no começo desse estudo, foi só depois depois da Segunda Guerra Mundial, que a ONU declarou Israel como país novamente, e esses judeus foram voltando para o território deles, conquistou territórios, mas aquele lugar onde era o templo que foi destruído, eles não pertencem, ainda não pertencem para Israel, porque ficou lá com os árabes, né? Eles falam que são os palestinos, tem uma parte daquele, que é lá na faixa de Gaza, que tem os palestinos, eles chamam de palestino, mas na verdade são árabes, misturados de vários descendentes de Esaú, descendente de Ismael, estão tudo ali, e formaram grupos guerrilheiros, grupos que fazem guerra até hoje com Israel. E na parte onde ficava, como se tivesse tido uma mordida no mapa ali, bem no lugar do templo, ficou na parte que era do templo, ficou para os árabes ali. E eles fizeram uma mesquita de muçulmanos. E do lado que ficou para Jerusalém, a própria cidade de Jerusalém, ela está dividida em duas partes. Uma parte, hoje em dia, eu estou falando de hoje em dia, uma parte ficou para os árabes muçulmanos, onde eles têm hoje lá uma mesquita. Ainda do lado dos israelitas, dos judeus, tem um muro das lamentações, onde eles vão lá e eles choram e eles rezam lá e fazem suas orações, porque os judeus, muitos deles que não se converteram ainda, eles ainda creem que o Messias vai nascer naquela promessa lá do Velho Testamento. Por quê? Eles não aceitaram aquele Messias que veio, que nasceu lá de Maria, que viveu e morreu na cruz lá em Jerusalém. Eles acham que aquele não era o Messias. Então, o que vai acontecer aqui? Eles só vão descobrir que o Messias realmente não é esse que se fez passar por Messias, não é o Messias, e que esse Messias que eles crucificaram, autorizaram os romanos a crucificar, aquele era o verdadeiro Messias. Então, quando eles descobrem isso, quando esse anticristo faz parar o sacrifício no templo. Mas que templo? Hoje não tem um templo. Mas a gente vê que haverá um templo no mesmo lugar. Então, para que isso aconteça, nós estamos acompanhando ultimamente aí, por esses dias, teve essa guerra, né, dos terroristas, dos Hamas, atacando Israel, e no fim fizeram um acordo de paz e pararam a guerra. Mas a gente sabe que a única forma deles conquistar aquele território que, por direito, é dos judeus, vai ser através de guerras mesmo. Outras guerras virão, tá?
e eles vão conquistar aquele território onde está aquela mesquita, e eles vão fazer o terceiro templo, que é aquilo que eu falei para vocês. O dia que vocês tiverem tempo, vocês pesquisam sobre o terceiro templo, que vocês vão ver que eles já estão fazendo, os utensílios do templo tá pronto, as roupas dos sacerdotes, tudo nos manequins, eles já estão se preparando, né? Eles estão se preparando para fazer o templo, porque eles esperam que o Messias vai nascer. Mas, na verdade, o Messias, que é Jesus Cristo, ele é necessário que haja esse templo para cumprir essa profecia aqui de que o anticristo vai entrar no templo e vai se passar por Jesus, e vai ser através disso que os judeus vão acreditar, vai cair a ficha deles, as escamas vão sair dos olhos deles e eles vão falar, esse aí não é o Messias, porque jamais o Deus permitiria a idolatria, porque ele vai fazer uma imagem dele mesmo, ele vai fazer uma abominação lá dentro do templo de Deus, ele vai construir uma imagem dele mesmo para as pessoas adorarem, vai ser um templo que os israelitas os judeus israelitas são os mesmos, né? Eles vão abrir os olhos e falar, esse não é o Cristo. Então, quem é o Cristo? Era aquele que a gente rejeitou. E vai haver uma conversão em massa de muitos judeus e também de muitos gentios. Muitas outras nações vão se converter, como eu disse, pessoas que ouviram o evangelho antes da grande tribulação, vão ver esses fatos e vão se converter. Só que nesse período, depois desse que quebra esse pacto, vai haver esse período de guerra, esse cavalo vermelho. Eu falei na última aula que todos os cavaleiros, os cavaleiros são os mesmos, muda só a cor do cavalo, porque o cavalo vermelho, ele representa a guerra, porque ele vem com instrumento de guerra, e o anticristo, ele faz guerra contra as nações que forem contra ele, principalmente ele persegue Israel. No capítulo 12 de Apocalipse, vocês podem ver depois, eu já comentei na última aula, que a mulher que foge para o deserto, que vai se esconder no deserto, vai ser Israel fugindo da fúria do anticristo, porque vai ser um tempo terrível de perseguição. Os judeus já são perseguidos durante a história toda da Bíblia, você vê a perseguição em cima do povo de Deus, e você vê depois, no período depois da Bíblia, né, você vê na Segunda Guerra, quando foi morto mais de 6 milhões de judeus, né, pelo nazismo. Então, o judeu sempre foi um povo perseguido, porque ele é o povo de Deus. Por isso que quando a igreja de Cristo, quando nós somos perseguidos, não é para a gente estranhar essa situação, porque o povo de Deus foi perseguido, a igreja de Cristo também foi perseguido ao longo dos séculos passados, e agora isso que a gente tem, a gente não pode nem chamar de perseguição em vista daquilo que eles já passaram no passado, né? Então, esse cavalo vermelho mostra a guerra que o anticristo abre contra os judeus e contra todos aqueles que rejeitarem o governo dele. Com a guerra, a consequência da guerra é a carestia, é o desemprego, é a fome. Então, o cavalo preto aqui simboliza a fome que vai haver nesse período. Tudo vai ser caro, pessoas vão passar necessidade, né? E consequência da fome, do desemprego, da carestia, como a gente está vendo agora, nessa época que a gente está vivendo agora, da pandemia, vem a morte. O cavalo amarelo representa a morte. Muitas pessoas vão morrer por pestilências, vão morrer em consequência da guerra, né? Vão morrer em consequência da fome e da pestilência, das doenças que vêm consequência de tudo isso daí. Aí, a hora que para a história dos cavalos para aí no cavalo amarelo. Aí a gente vê no capítulo 6, versículo 9 a 11, o João olha
debaixo do altar no céu, ele tem uma visão do céu, e ele vê as almas debaixo do altar clamando por justiça. E a gente aprendeu que essas almas são almas dos que foram mortos já nesse período aqui. São pessoas salvas que tiveram que morrer, né? Você imagina essas pessoas que estão morrendo aqui, são as pessoas que não receberam o sinal da besta, nem na sua mão, nem na sua testa, e não estão podendo comprar, não estão podendo vender, não estão podendo se tratar em médico, em nada. Imagina, traz para a atualidade, porque a gente olha esse cenário apocalíptico e a gente imagina uma coisa assim, de filme, de ficção, ou senão a gente pensa numa coisa estranha, passada, não sei. Eu já pensei tantas coisas sobre isso, mas quando agora eu comecei a meditar no Apocalipse de uma forma trazendo para a nossa atualidade, eu fico imaginando, né, que muitas pessoas, quando surgiu a pandemia, surgiu aquele auxílio, né, esqueci o nome do auxílio. Emergencial, que era para socorrer as pessoas por causa da pandemia, né? Pessoas iam ficar desempregadas. Então, você pode ver que foi uma organização que, se fosse em tempos passados, não teria jeito de fazer isso num curto espaço de tempo como foi. As pessoas reclamam, porque nós estamos num mundo imediatista. A gente quer as coisas assim, rápido. Eu estava ligando o computador, o celular, as coisas aqui, eu com pressa, se demorar, assim, 30 segundos, eu já acho que está demorado. Nós estamos assim agora, não estamos? A gente quer as coisas muito rápido. Então, se fosse há alguns anos atrás, vocês já imaginaram até cadastrar todas essas pessoas para elas terem uma conta no banco, uma senha, para poder sacar esse dinheiro? Ia ser um caos. E já foi, houve tanta reclamação, houve tantas reportagens criticando, né, a morosidade para resolver essa questão do auxílio emergencial, porque as pessoas estavam precisando e estavam mesmo, isso é verdade, só que a gente vê que as coisas já evoluíram muito, porque há poucos anos atrás, isso aí já seria uma coisa muito difícil, para a pessoa ter uma senha e lá sacar o dinheiro, cada um saber qual que é o seu, a sua senha, o seu dinheiro, a sua conta. Então, eu fico imaginando que o mundo, hoje, ele já está preparado para esse tipo de coisa. Quem tem a marca da besta aqui, ela vai ter facilidade para viver nesse período, mesmo em meio a essa confusão, até chegar nesse cavalinho amarelo, eles vão ter facilidade, eles podem ir lá, comprar, vender, se tratar, né? Talvez o SUS vai ser liberado para eles, mas para quem não tem a marca da besta, não. Se tiver o SUS, se tiver outra organização, mas a gente pode imaginar isso. Quando você estiver pensando, você imagina como que seria. Não sei, mas a gente imagina pelo que está acontecendo hoje, nós sabemos que há uma distinção em algumas coisas que você vai buscar benefício para quem tem um cadastro, para quem tem uma senha, para quem tem um número, e é dessa forma que vai ser feito, que vai possibilitar esse governo do anticristo. Então, aqui, até o cavalo branco, né, tá bom, tá redando para levar a vida para os que estão marcados pela besta, só que não tem salvação mais. Quem se deixar marcar pela besta, esse já é perdido para todo sempre. Mas aqueles que não deixaram mesmo, não deixaram ser marcado pelo sinal da besta, então esses não puderam se tratar, não puderam comprar, não puderam comer, foram perseguidos através dos aliados desse anticristo, desse homem terrível,
que procurou a morte dessas pessoas. Então, a gente vê aqui na abertura do quinto selo, a gente vê aqui as almas daqueles que foram mortos por esse motivo, por sustentar, por não querer ser marcado pela besta, pessoas que já ouviram o evangelho, não aceitaram em tempo, mas agora eles, na grande tribulação, eles aceitaram e deram suas vidas para poder chegar lá no céu. E também, muitas pessoas que morreram aqui essa visão do quinto selo, são as almas pedindo vingança. E o que foi respondido para eles foi o seguinte: espera mais um pouco, deu vestes compridas para eles, falou, espera mais um pouco, até que se completa o número das pessoas que ainda vão morrer por causa do testemunho de Cristo. Então, a gente viu aqui que não eram os mártires do passado, porque esses já ressuscitaram no arrebatamento e já estão lá no céu, né? Já estão lá gozando das maravilhas lá da bodas do Cordeiro, o céu está em festa. Lembra que eu falei que são dois cenários? Lá no céu está acontecendo a festa das bodas do Cordeiro, né? Pessoas estão revendo, pessoas amadas que estão lá no céu, e aqui na terra está acontecendo o julgamento da terra, a última semana de Daniel, que é para... A gente viu lá no capítulo 9 de Daniel, né? Para expiar o pecado, tem alguns itens que fala que a hora que completa a 70 semanas, aí vai ungir o santo do santo, que é Jesus. Então, enquanto aqui na Terra está acontecendo todas essas coisas para finalizar essa etapa aqui, desse planeta aqui embaixo, lá no céu, a igreja está em festa com Jesus. Então, eu não sei o departamento que está aqui, essas almas, que está debaixo desse altar, falando, nós queremos justiça. Aí foi dado grandes vestes brancas e de linho branco, puro, que o linho fino e branco representa a justiça de Cristo, que quer dizer assim, olha, vocês já estão salvos, justificados, mas tem que esperar mais um pouquinho, porque ainda vai morrer muita gente lá para poder manter o testemunho de Cristo e chegar até aqui. Aí, no capítulo 6, versículo 12 a 17, abre o sexto selo. E quando abre o sexto selo, a lua se torna vermelha, como sangue, o sol escurece e começa a acontecer coisas relacionadas à natureza, né? A natureza, a Bíblia fala que a natureza geme esperando a redenção dos filhos de Deus. Por quê? Porque Deus, ele tem controle sobre os elementos, sobre a natureza, e aqui você vê Deus mostrando a ira dele sobre relacionado ao pecado, aquilo que o mundo está né, em contração, em sofrimento, é demonstrado agora, a partir dessa aula aqui, vai ser demonstrado que a Terra vai passar por causa do pecado do homem. Desde lá de Adão, quando Deus criou tudo perfeito, o paraíso, tinha tudo perfeito, nada de catástrofe da natureza, né, clima estável, agradável, e agora até a Terra ficou... até a Terra sofreu por causa do pecado. E agora vai chegar tá no desfecho. Pode passar, Daniel. Então, nós paramos aqui no sexto selo. Quando abre o sexto selo, juntamente com o sexto selo, toca-se as trombetas, toca a primeira trombeta. E nós vamos abrir, Daniel vai pôr aí para mim, o Apocalipse, capítulo 8, né? Aqui, ó, põe esse livro aqui selado, ó, tá vendo? Aqui tá o 7 selo,
né? E hoje nós vamos nesse sétimo selo aqui. No capítulo 8, é uma coisa que acontece concomitantemente, será que essa é a palavra certa? A abertura do sétimo selo, ele coincide com o toque das trombetas. Então, o último selo, junto com o último selo, toca a trombeta, as 7 trombetas, derrama-se as 7 taças e vai concluindo o fechamento da história da Terra. Então, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer aqui. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Houve silêncio. Vocês já ouviram aquela música, que é um salmo que fala: cale-se diante dele toda a terra, dobre os joelhos e ergam as mãos, porque o Senhor é Deus, e o Senhor é rei de toda a terra. Então, houve um silêncio, sabe aquele silêncio de suspense? Houve um silêncio no céu por cerca de meia hora, ninguém falava nada, porque o que estava sendo visto ali, coisas que ainda vão acontecer aqui na Terra, mas estava passando como se fosse um filme, quando você assiste um filme que você fica estarrecido, então houve esse silêncio. Agora nós vamos ver antes do Daniel dar prosseguimento, vamos ver se ele acha um slide que está escrito o motivo do silêncio. Daniel sofre comigo que eu coloco os slides tudo ali, quero que ele acha depois o que eu coloquei. Acho que... Vamos ver. Deve estar por aí. Tá não, Daniel? Tá não? Ô, Kathleen, deve estar no slide antigo. Mas não tem problema não, se você não achar, não tem problema não. O motivo do silêncio, ele mandou parar, ainda não derrubar, as taças não ser, as trombetas não serem tocadas, porque ele ia marcar, eu acho que eu falei isso na última aula, que ele ia marcar os 144 mil judeus que tem lá, aqui ó, razão para o intervalo, dizendo, não danifiques a terra, porque agora, no último selo, a gente vai ver a terra em si, né? A terra em si vai sofrer com as catástrofes. Então, o que vai acontecer? Ele pede para não danificar a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado, né? O anjo fala na testa dos servos do nosso Deus. E ouviu o número do selado, e era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, aqui, esse versículo mostra que os 144 mil não é como os testemunhos de Jeová fala que são eles, mas sim são judeus, são o povo de Deus, povo dos filhos de Israel, de cada tribo que vão ser selados, para que nada de mal que vai acontecer, que derramar sobre a terra, não vai acontecer nada com essas pessoas, eles vão ser protegidos, eles vão ser poupados, porque esses 144 mil, eles vão sair pela terra para ainda dar mais uma chance para a humanidade, para aqueles que estão ainda em dúvida e não foram selados com a marca da besta, para que eles ainda possam aceitar Cristo. Depois dessas coisas, olhei e eis uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e língua, que estava diante do trono perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas na mão, e clamando com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E um dos anciões me falou, dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são eles? De onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. Ele disse-me: esses são os que vieram da grande tribulação
e lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Então, você vê que em meio à grande tribulação, sobe para lá milhares de pessoas que vão ser salvos de todas as tribos, línguas e nações. Nosso Deus dando oportunidade ainda para pessoas ser salvas. Agora, voltando lá no capítulo 8. Capítulo 8, ele daí diante disso, né? Espera mais um pouquinho, sela todos os servos de Deus lá. Aí o anjo, ele viu o anjo que se acha em pé diante de Deus, e a eles foram dados 7 trombetas. 3. O outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Você sabe que aquele incensário que ficava lá no tabernáculo, dia e noite subindo aquela fumacinha, e o sacerdote tinha que colocar ali o incenso para queimar. Aquilo ali simbolizava que Cristo é o intercessor entre Deus e o homem, e que ele intercede dia e noite por nós, né? E aqui a gente vê, nessa alegoria aqui no livro de Apocalipse, falando que foi dado um incenso para oferecer com as orações de todo santo, porque ele é o nosso intercessor, né? E aquele incenso, desde o tabernáculo, mostrava que Cristo, pela morte dele na cruz, ele abriu o caminho que leva nossas orações, nossa petição, por esse novo e vivo caminho que ele abriu com o sangue dele, e a gente pode chegar até Deus. Então, aqui, esse anjo com esse incensário e com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro. A gente aprende uma coisa aqui, irmãos, que orar é uma coisa muito importante, né? Nossas orações estão guardadas. A Bíblia fala que elas estão escritas no livro de Deus, que cada oração nossa foi guardada por Deus. Então, Deus ouve as nossas orações. Por isso que é importante, principalmente no momento que nós estamos vivendo, momento difícil, momento de pandemia, momento que pode estar próximo à volta de Cristo, e às vezes a gente vê pessoas que não têm o hábito de orar. Eu confesso para vocês que agora na pandemia eu tenho orado bem mais do que eu já orava. Eu sempre gostei de orar, eu me sinto bem, me sinto feliz quando eu oro, quando eu tenho esse tempo de oração. Mas agora, quando as coisas apertam, aí mais que a gente tem que estar perto de Deus, adorando, né, clamando a Ele, e às vezes a gente vê que as pessoas estão preocupadas com outras coisas e não estão tendo esse momento de oração, essa vida de oração. E Deus valoriza nossas orações, né? Estão colocadas em cima do altar de ouro diante do trono. Apocalipse 4, 8, 4. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Os santos quem são? Somos nós que fomos santificados pelo sangue de Jesus. Tá? 5. Então o anjo pegou o incensário, encheu com o fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Aí começou já a mexer com os alicerces da terra. Versículo 6. Então os 7 anjos que tinham 7 trombetas se prepararam para tocá-las. 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo, misturado com sangue, foram lançados sobre a terra. Não é estranho isso daqui? Não parece aqueles filmes de ficção que a gente vê, aqueles filmes horríveis, né? Mas isso aqui vai ser uma realidade, né, naquele dia. Então, nós precisamos também, quando a gente lê isso aqui, em vez de ficar com medo, ai, que coisa horrível,
Sabe o que a gente tem que fazer? Louvar a Deus, agradecer a Ele por não fazer parte dessa situação aqui, né? Nós fomos resgatados pelo sangue de Cristo. E nós não precisamos viver. Enquanto isso, aonde nós vamos estar no meio dessa confusão aqui? No céu. Comemorando as bodas do Cordeiro. Nós vamos ser a noiva de Cristo lá no céu. Então foi queimado, olha só, quando o anjo tocou a primeira trombeta, isso aí é lá no 7º selo, né? Começou lá desde o primeiro selo, quando chegou no 7º selo, aí parou no 7º selo para acontecer todas essas coisas aqui. Então o anjo toca a trombeta, o granizo cai com uma terça parte da terra, uma terça parte da árvore e de toda a relva verde. 8. E o segundo anjo toca sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar, e um terço do mar transformou-se em sangue. Já imaginou isso? Versículo 9. Morreu um terço a parte das criaturas do mar, e foi destruído um terço das embarcações. A gente não tem noção do que está lá no mar, do que tem no mar. O mar é um mistério. Por isso a Bíblia fala que lá na eternidade, na Nova Jerusalém, e o mar já não existe. O mar é lindo. Eu acho uma das coisas mais lindas, que mais me encanta, é quando eu paro e fico olhando o mar, ter a oportunidade de ir no mar, ir onde está o mar, e ficar olhando. Eu falo, que coisa mistério. Só que é um mistério. Você não sabe o que está lá dentro do mar, as criaturas marinhas, e também as embarcações, quantas coisas são levadas e trazidas de um continente para o outro por meio de embarcações, quanta coisa que tem no mar, e aqui fala que morreu uma terça parte das criaturas do mar, e foi destruído um terço das embarcações, que carrega comida, que carrega todas essas coisas de um lado para o outro. Versículo 10. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela queimando como uma tocha sobre um terço dos rios e das fontes das águas. Aqui, primeiro ele tocou no mar, na água salgada, que serve para abrigar as criaturas marítimas do mar, e também as embarcações que carrega comida e exporta e importa, mas aqui a estrela caiu do céu, queimando, caiu sobre as águas potáveis, as águas que dos rios e das fontes. Por isso que eu falo que faz 10, quando as crianças minhas já são casadas, hoje tem até filho, uma vez elas não estavam querendo nem tomar banho, porque a professora falou que ia acabar a água do planeta em 2010. E aí elas falaram que não ia tomar, elas não queriam nem lavar os copos, porque elas não queriam que acabasse a água do planeta. A professora enfatizou tanto a questão da preservação da água, que realmente é um recurso, né, que a gente tem que cuidar, mas ela falou de uma forma tão enfática que as crianças eram pequenas, que eles não queriam tomar nem banho, porque eles tinham medo de chegar em 2010 e acabar a água do planeta. Aí eu sempre pensei que a água pode ficar escassa? Pode sim, porque a gente já teve período de escassez de água, e em vários lugares do mundo tem escassez de água. Mas o momento em que a água vai acabar mesmo, vai ter esse acontecimento, vai ser aqui, onde essa estrela queimando cai e amarga, contamina as fontes das águas e dos rios. Versículo 11. O nome da estrela é absinto. A palavra absinto, no grego, quer dizer amargo. Tornou-se amargo um terço das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Versículo 12.
O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferido um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas, de forma que um terço deles escureceu. E um terço do dia ficou sem luz, e também um terço da noite. Porque a noite é escura, mas ela tem a luz das estrelas, a luz da lua, e um terço ficou sem o brilho. É só você dividir as horas do dia e você vai ver o período que ficou tudo escuro. E enquanto eu olhava, eu ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: Ai, dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Então a coisa ia ficar pior ainda. Então, olha só, uma águia que voava pelo meio da terra. Ela falava, essa águia falava. Então a gente não sabe, eu falei que muitas vezes o João descreveu aquilo que ele estava vendo. E a gente não sabe se o que eles colocam aqui como animais era realmente animais ou coisas que a gente tem hoje e que a gente já vê na modernidade hoje e que ele descreveu da maneira que ele via. Mas aqui fala que a águia voava no céu, talvez um avião, né, que anunciava de alguma forma que ai dos moradores da terra, porque os 3 trombetas vai ser pior. Versículo 14. O quinto anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Isso aqui já é outra estrela, tá? Aquela era absinto que amargou as águas. Agora, esse outro anjo, que é os 3 anjos que vai trazer coisas piores, ele tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra uma estrela e foi dada a chave do poço do abismo. Vai ter uma aula mais para frente que a gente vai estudar sobre esse poço do abismo aqui. Mas aqui já vai dar para vocês entenderem. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. 3. Da fumaça saíram gafanhotos, que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como de escorpiões da terra. Vai vendo. Eles receberam ordem para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Você pode ver que o escorpião não, o gafanhoto, ele é um bicho que ele não faz mal para o homem, mas ele ataca as plantas. Mas aqui eles receberam ordem para não causar nenhum dano à relva da terra, nada. Era para atacar os homens que não tinham o selo de Deus na testa. Lembra quando houve aquele intervalo que Deus falou, que o anjo falou, dá um tempo que até que haja sido selado todos os servos do Deus vivo, antes que comece a cair as últimas pragas sobre a terra. Outra coisa que eu aprendo aqui, né, que todas as pessoas terão a oportunidade de saber que existe um Deus maravilhoso, e nós sabemos que com esse aumento dos meios de comunicação, todo mundo pode saber que existe um Salvador. Muita gente não tem Jesus como Salvador porque rejeita mesmo, mas que Deus, ele dá oportunidade para as pessoas ser salvo. E aqui não era para causar mal nenhum, mas apenas aqueles que não têm o selo de Deus. Sabe qual é o selo que nós temos hoje que faz distinção entre os salvos e os não salvos, o ímpio e o justo?
é o Espírito Santo que Deus colocou no nosso coração quando a gente aceitou Cristo como Salvador, tá? Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. E a Bíblia fala que quem crê nele não será confundido. Naquele dia, ai, será que Deus vai saber que eu já acreditei no Senhor, em Deus? Olha, não vai me esquecer aqui, não. Olha, quem crê em Jesus, aceitou ele, a Bíblia fala que nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Nós somos uma geração eleita, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é muito privilégio para nós. Nós nem merecemos um privilégio desse, tá? Mas aqui nesse caso, na grande tribulação, aqueles que não tinham aquele selo, que quando eles pedem um minuto de silêncio, um tempo, era para selar, para marcar aquelas pessoas, quem não recebeu essa marca, então eles vão receber esse toque da trombeta, que virão gafanhotos. Aqui fala de gafanhotos, escorpiões. Nós não sabemos se o João aqui vê realmente gafanhotos gigantescos, escorpiões enormes, ou se isso daqui são algum tipo de arma, se vai estar em guerra. Nós não sabemos disso, porque não dá para falar, porque foi escrito de uma forma alegórica. Versículo 5, agora já está indo para o... Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar tormento durante 5 meses. Olha que coisa terrível. Vocês sabem que um gafanhoto, a média de vida dele é 5 meses. Mas ele foi dado esse período, falado para ele não danificar nada de verde, não é para mexer com planta agora, é para atacar os homens. Esses 5 meses aqui, eles vão causar dano nos homens, mas não matar. E a agonia que eles sofreram era como a de picada de escorpião. Então, as pessoas vão sofrer tanto nesse período que eles vão querer morrer. Mas aqui não foi dado poder para eles matar, era só para causar tormento. Olha que coisa terrível. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Gente, vocês têm noção de que tempo que vai ser esse? Toda vez que eu vejo isso aqui, eu fico chocada. Eu penso assim, olha, todo cristão deveria ter conhecimento dessas coisas, de vez em quando voltar lá no Apocalipse, ler, porque isso daí tem que, no mínimo, despertar na gente um desejo de evangelizar. Porque mesmo que você não conheça as pessoas que você ainda tem que falar de Jesus, mas se você olhar e pensar que essas pessoas vão estar sofrendo dessa forma, de querer morrer, e a morte não vai fugir deles, eles vão ser atormentados. A gente precisava de pensar nas pessoas que nós amamos aqui e que nós não queremos que passe por essa situação, né? Que vai ser um período muito, muito terrível. Para nós, eu acho que o Apocalipse, a escatologia, serve para despertar em nós um anseio, um desejo por evangelizar, por ganhar almas, para que eles não sofram isso daqui. Versículo 7. Está acabando, viu, gente? Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Por isso que eu falei para vocês que muitas vezes o João está escrevendo o que ele está vendo. E ele está vendo uma coisa assim. Você acha que há 2.000 anos, quase 2.000 anos atrás, o João sabia o que era um tanque de guerra? Vocês viram falar nessa nova arma que Israel criou, que chama Domo de Ferro, que ele é capaz de interceptar um míssil que foi lançado pelo inimigo, no ar ele destrói o míssil. Eles têm um radar que vê se o míssil vai cair na cidade ou se vai cair em lugar que tenha
população, ou se vai cair no mar ou em lugares desertos. Se for no mar ou em deserto, deixa cair, porque é muito cara a tecnologia que eles usam, o que eles gastam para destruir o míssil. Mas se for cair em lugar de população, eles interceptam esse míssil no ar. Aí, o que eles fizeram? Como o Hamas é inteligente também, né? Na guerra, cada um tem sua tática. Ele sabia que o domo de ferro, que é essa arma, esse aparelho tecnológico que ele fica capturando, em 4 segundos ele dispara como é que é mesmo que fala? O antimíssil lá, para destruir o míssil no ar. Aí, então, o Hamas, ele entendeu assim, então nós temos que jogar bastante míssil, porque ele pega rapidinho, mas ele não tem poder de pegar tantos ao mesmo tempo. Então, alguns mísseis caiu dentro das cidades de Israel, mas matou, parece que 12 pessoas, não lembro quanto, enquanto lá foram mais de 200 pessoas. Então, foram tecnologias de um país que tem 73 anos. O Israel, como nação hoje, depois de tudo que aconteceu, não contando desde a época do Abraão, mas contando agora, depois que a ONU deu o direito dele ser nação, se você for contar, ele é mais novo do que a cidade que eu moro, de Cornélio Procópio, que tem mais de 80 anos. E Israel já tem uma tecnologia desse porte. O que aconteceu? Como o Hamas jogava muito míssil para que eles não tivessem esse domo de ferro, não conseguisse pegar todos, eles estão criando uma nova tecnologia baseado nessa primeira, não vai substituir ela, mas ela vai ser mais eficiente, porque ela vai chamar, parece que feixe de ferro, uma coisa assim, que eles vão lançar feixes de laser, e eles vão poder pegar dezenas de mísseis ao mesmo tempo, por um custo bem menor. Então, eu fico pensando, por que eu estou falando isso daí? Porque eu fico pensando, já imaginou o João, ele olhando lá na ilha de Pátimo, escrevendo um livro de Apocalipse, e vendo o domo de ferro funcionando? Ele imaginou isso daí e parece o quê? Tem uma aparência de um escorpião que lança fogo para lá e para cá, tem uma aparência de gafanhoto. Ele registrou da maneira que ele via. Então, eu não posso garantir para vocês que é um gafanhoto gigante, que parece cavalo preparado para uma batalha. Tinha sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto dele parecia rosto humano. Então, a gente não vê, não parece um monstro aqui, mas que pode simplesmente ser uma arma de guerra, que o João vê em Apocalipse 7, 9 e 7. Pode passar, Daniel. Quase terminando aqui, né? Os cabelos deles eram como cabelo de mulher e os dentes como de leão. Isso aí ele ainda está descrevendo esse toque da trombeta do anjo, que sai essa criatura ou essa arma de guerra, o que a gente sabe, não sabe o que é, mas o que a gente sabe é o efeito que ele vai causar no mundo, que é uma destruição em massa. 9, tinha couraça como couraça de ferro, e o som das suas asas era como de barulho de muitos cavalos, e carruagem correndo para a batalha. Por isso que me leva a crer que é um instrumento, que é uma arma de guerra. 10. Tinha caudas e ferrões, como de escorpiões, e na cauda tinha poder para causar tormento aos homens durante os 5 meses. 11. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. Aqui, quando ele abre esse poço do abismo, é o lugar onde estão os demônios que caíram junto de Satanás antes do mundo ser criado, quando teve a rebelião no céu. Então, esse anjo, quando ele toca essa trombeta, são demônios que saem de lá, do poço do abismo,
para fazer mal para aqueles que habitam na terra. Estamos terminando, o primeiro ai passou, né? Então, aqui tem 3 ais dentro dessas toques de trombeta, né? Ai significa uma coisa pesarosa, né? Vocês devem estar falando aí na aula, ai. Eu achava engraçado quando eu estava no seminário, às vezes eu estava cansada do dia, da correria, com criança, costura, que eu costurava na época, ia para o seminário. Aí o pastor João estava dando aula e às vezes eu estava cansada, eu fazia. Sem perceber, eu dava uma respirada, o pastor João, de lá onde ele estava dando aula, ele falava, dona Sônia, o primeiro ai já passou. Então, ele estava brincando aqui, lembrando desse versículo, né, que eu respirava cansada, ele falava, passou o primeiro ai, lá vem o segundo ai, porque daqui a pouco eu esquecia, eu ficava cuidando para mim não falar ai de novo, daqui a pouco eu, ai de novo, e ele falava, lá passou o segundo ai, já vai acabar a aula. Então é igual hoje, vocês devem estar falando ai aí, porque diante de tanta coisa que a gente leu aqui, né, terrível, mas já passou o primeiro ai. E também já terminou a nossa aula, porque já é 21h03, a gente vai parar por aqui, eu não quero cansar vocês, quero que vocês continuem querendo saber mais, e na próxima aula a gente termina o toque das trombetas, o derramamento das taças, mas uma coisa boa que eu quero falar para vocês, que logo no final desse último selo, eu gosto dessa parte, quando é falado, quando o anjo fala que é dado, que o rei é anunciado o reinado de Cristo. Porque o fim da grande tribulação anuncia, sabe o quê? O milênio, onde Cristo vai vir reinar com a sua esposa. Ele subiu com a noiva. Está lá no céu o casamento, a festa. Lembra que os judeus ficavam 7 dias de festa, né? De casamento. Então, lá no céu, está em 7 anos de festa, de comunhão, de rever os irmãos que já estavam lá no céu, e conhecer Abraão, Isaac, Jacó, todos os salvos do Velho Testamento. Então, quando termina esse julgamento da terra, por causa da rejeição de Cristo, por causa das escolhas deles mesmos, uma coisa que eu quero que vocês entendam aqui, quem não conhece muito ainda da Bíblia, entende que Deus, nosso Deus é um Deus de graça, é um Deus maravilhoso, que dá para nós mais do que nós não merecemos nada. É pela graça que nós somos salvos, pela nossa fé. Não vem nada de nós, é um dom de Deus, é um presente de Deus, nós não merecemos nada. O que nós merecemos é tudo isso que eu acabei de ler agora. Mas pela graça de Deus, Ele nos dá, por amor, o reino dele para todos aqueles que aceitarem. Mas Ele nunca vai falar para você que você é obrigado a aceitar. Só que aqueles que rejeitam, ele também não é um Deus, né? A gente fala, nossa, mas Deus está sendo ruim, está fazendo tudo isso aí. Não, isso daí é a consequência da rejeição de Cristo. Porque Deus já avisou que seria desse jeito. Então, o homem só passa por tudo isso se ele quiser. Porque se ele pôr a fé dele em Jesus, ele vai estar lá no céu, nas bodas do Cordeiro, enquanto aqui na terra está acontecendo tudo isso. Então, Deus é maravilhoso, sim, e o que vai acontecer aqui vai ser simplesmente a colheita do que o homem mesmo plantou, daquele que rejeitou Cristo. Porque a luz veio às trevas, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Essa é a condenação, entendeu? Então, ninguém precisa ser condenado, porque Cristo já pagou o nosso pecado, tá? Então, quando a gente lê o Apocalipse, não é para a gente ficar absurdado, mas é para a gente ficar comovido pelo amor e pela graça de Cristo, que nos livrou de tão grande morte, de tão grande tribulação, tá?
Então, é para a gente permanecer fiel, né? Tá firme na rocha que é Cristo, tá agradando Ele em tudo, não entristecendo, como o irmão Aurelino falou na aula passada, não entristecendo o Espírito Santo, o qual nós fomos selados para o dia da redenção. Nós temos a marca de Cristo em nós, então nós precisamos de honrar essa marca de Cristo, a marca da promessa, viver uma vida aqui de testemunho, para que a gente não permita que com as nossas atitudes a gente deixe nossos familiares, pessoas que nós amamos, passar pela grande tribulação, porque nós não demos um bom testemunho, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Quem quer falar alguma coisa, pode abrir a janelinha, falar agora. Ninguém quer falar nada? Vocês estão muito estarrecidos? Cadê vocês, gente? Vocês dormiram ou vocês estão aí ainda? Ah, seu desculpa. Tá tudo aqui, senhor. Seu desculpa, que faz 1 hora que eu estou falando aqui e vocês estão dormindo. Estamos aprendendo. Conseguiram aprender um pouco hoje? Sim. Não é um motivo de grande alegria saber que a gente não vai passar por essas coisas? De gratidão? O que vocês acham? Muita gratidão. Muita gratidão, né? Então, a gente, do tempo que restar para nós na carne, nós temos que viver de forma que agrade nosso Deus de maneira digna, né? Da qual nós fomos chamados. Mas alguém quer falar alguma coisa? Ou fala agora ou cale-se até sexta-feira. É interessante, né, irmã, que o próprio Jesus, ele fez uma analogia, né, entre os dias de Noé, lá do dilúvio, e os dias de Ló. E nós vemos que ele não condenou o mundo enquanto Noé e a família não entraram e foram salvos na arca. Também ele não destruiu Sodoma e Gomorra enquanto não tirou Ló, embora foi um crente meio fraco, mas enquanto Deus não tirou ele de lá, Deus não destruiu também e não queimou a cidade de Sodoma e Gomorra. Isso quer mostrar também para nós, pelo menos eu entendo um pouco, né, que também a igreja não vai sofrer a tribulação aqui, né, junto com o povo ímpio, né, ele vai tirar a igreja, né, depois sim, que ele vai derramar o furor dele sobre a terra. Isso é uma grande promessa para nós, os crentes, né. Isso mesmo, e eu acho também interessante, quando da 6ª para a 7ª trombeta, que tem um intervalo de tempo em que ele fala que não vai derramar o furor dele até que haja marcado na testa dos servos do Deus vivo, né? Daqueles que ele viu, que ele conhece, que arrependeram. Olha só como que Deus conhece, né? Ali no meio da grande tribulação, vão ter pessoas que vão crer, que estão crendo, inclusive aqueles judeus, né? Que Deus prometeu que haveria um remanescente, um povo que ainda ia crer nele, e ele falou que não ia acontecer nada até marcar. Por quê? Porque aqueles marcados não iam sofrer esses danos. Muito boa aplicação, irmão Aurelino. Obrigada. Só ninguém mais quer falar nada? Então, vamos terminar, pedir para o Cleito, tá a foto da esposa do Cleito aqui, mas é ele que está lá atrás. Você termina, Cleito, com uma palavra de oração, e vamos pedir que em meio a essa situação que nós estamos passando, que pessoas possam crer em Jesus e aceitar Jesus como Salvador. Então vamos orar. Papai do céu, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, que o Senhor cuida de nós, que nós possamos, Pai, estar falando do Teu amor para os nossos familiares que ainda não aceitaram a Ti como Salvador, os nossos amigos próximos,
que nós possamos, Pai, estar evangelizando, nos ajude, Pai, nos capacita dia após dia de falar que a melhor coisa vai ser, Pai, a gente estar no céu, encontrando os nossos amigos, todos aqueles que realmente aceitaram a Ti. Muito obrigado pela aula de hoje, abençoa a vida da irmã Sônia, cuide, Senhor, de cada um, que cada um venha se proteger, abençoa, Senhor, a família de cada um também, que nós possamos protegendo, Pai, fazendo a nossa parte. Muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deixa eu pedir só uma oração para vocês que estão aqui nessa sala hoje. O Alex hoje não entrou, nem a Fernanda, eles estão se recuperando do Covid, e o cunhado, a irmã do Alex, né, a Alex é a Fernanda, né, a irmã dele, a Alessandra, e o cunhado dele, eles foram internados, o cunhado ontem, um homem jovem, está entubado, e com os rins paralisados, precisa muito de oração para ele sobreviver a esse Covid. Eles têm 2 filhos pequenos, um assim deve ter uns 4 anos e o outro uns 7 anos. E tá a esposa e o marido internado, a irmã do Alex, que é a Alessandra, deve ter uns 27 anos, mais ou menos, e também está internada, ela não está entubada, mas ela está naquele respirador, não está bem, está com uns 50% do pulmão afetado. Então, eu queria pedir para vocês lembrar deles em oração, os outros da família dele já estão se recuperando, e os demais também aqui na nossa igreja tem o pastor Alexandre, que é o pai da Miriam, que faz aula aqui com a gente, e o Davi. Então, eles estão bem, estão se recuperando bem. A Alexandre, a Solange, eu não sei se deu positivo ainda, mas o Alexandre está se recuperando bem, mas 6 horas por esse casal, especialmente por esse casal, porque eles estão em estado grave, tá? São pessoas que a gente tem tentado ganhar para Cristo. O Alex, ele é líder dos jovens, junto com outro genro meu na igreja, e ele é dedicado, são dedicados a Deus aqui na nossa igreja, e ele tem tentado ganhar a família dele para Jesus. E esse cunhado e essa irmã, de vez em quando vai na nossa igreja, mas não são convertidos ainda. Então, eu queria pedir para vocês lembrar deles nas orações de vocês, tá bom? E no mais, tenha um ótimo final de semana, que você tenha um bom culto,